Esta apresentação é trazida a você pelos amigos do Ministério Amazing Facts. O que vem à sua mente quando você ouve o número 666? Talvez isso evoque imagens sombrias de cerimônias ocultas e dos poderes malignos mencionados nas profecias bíblicas. Algumas pessoas até recusaram números de telefone, placas de carro e cartões de crédito que poderiam conter o número 666 por causa de suas superstições assustadoras. Embora não precisemos ter medo do número 666, é interessante notar que, matematicamente, 666 é um número muito único. Ele é a soma dos primeiros 36 números naturais, ou seja, se você somar o mais 2 mais 3 mais 4, até chegar a 36, o resultado é 666. E isso significa que, se você somar todos os números de uma roleta, o total é 666. Também é a soma dos quadrados dos primeiros 7 números primos. Além disso, se você somar os 6 primeiros numerais romanos, o total é, isso mesmo, 666. Até mesmo as moléculas orgânicas são baseadas no carbono 12, com 6 prótons, 6 nêutrons no núcleo, cercados por 6 elétrons. Apocalipse 13 fala de uma besta e de um homem cujo número é 666. Obviamente, isso nos ajuda a identificar um poder que se opõe a Deus. Mas que poder é esse exatamente? E como podemos evitar receber sua marca mortal? Junte-se a mim agora enquanto exploramos os fatos bíblicos sobre a marca da besta. Muito bem. Hoje à noite vamos falar sobre a marca mortal, vamos falar sobre a marca da besta. E não apenas sobre a marca da besta, vamos falar também sobre o selo de Deus. Você estava esperando por essa apresentação. A Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, que Adão e Eva tiveram 2 filhos. Nós mencionamos essa história um pouco mais cedo. Os nomes deles eram Caim e Abel. Você lê em Gênesis 4:2, Abel era pastor de ovelhas, mas Caim era lavrador. Mais ou menos como Jacó e Esaú, um cuidava das ovelhas e o outro era caçador, gêmeos, mas eles eram diferentes. A Bíblia não diz que Caim e Abel eram gêmeos. Caim provavelmente foi o primogênito. Veja, o Senhor estabeleceu o sistema de sacrifícios logo depois que Adão e Eva pecaram. Eles tentaram cobrir o pecado deles com folhas de figueira, mas Deus disse, isso não serve, e os cobriu com peles. Isso exigiu que algo morresse. Deus explicou que a morte desses cordeiros era um símbolo para quando seu filho viria como Cordeiro de Deus, e assim o sistema de sacrifícios foi estabelecido. Eles traziam seus sacrifícios até os portões do Jardim do Éden. Eles tinham sido expulsos. Mas quando chegou a hora de fazerem uma oferta ao Senhor, Caim, que era lavrador, disse, olha, Abel, você cuida de ovelhas. Faz sentido você oferecer um cordeiro. Isso é meio bagunçado. Eu não quero fazer isso. Eu sou agricultor. Vou oferecer frutas. E Abel disse ao irmão, mas não foi isso que Deus nos mandou fazer. Precisamos obedecer a Deus. A gente entrou nesse problema porque não obedeceu a Deus. E ele meio que... Ele ficou irritado porque o irmão mais novo estava dizendo o que ele devia fazer. E, eventualmente, está escrito, então Caim falou com Abel, seu irmão. E Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Aqui você tem o primeiro assassinato do universo. Você tem 2 irmãos, aparentemente adorando o mesmo Deus. Caim fez uma oferta a Deus. Ele construiu um altar, fez um sacrifício, mas estava fazendo do seu próprio jeito. Ele mudou isso. É uma adoração feita pelo homem, e agora ele persegue o irmão. A Bíblia diz que a oferta de Abel foi aceita. Isso incomodou Caim quando ele viu o fogo vindo de Deus e aceitando a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta dele, e ele ficou tão irritado que matou o irmão. Ele matou Abel por causa de sua maldade ou por causa de sua bondade? Por que os líderes religiosos ficaram tão irritados com Jesus? Por causa da maldade dele? Ou porque a bondade dele fazia a maldade dele se destacar? Se você tem luz em você, e isso vai revelar a escuridão nos outros e isso vai ou convertê-los ou realmente incomodá-los. E a Bíblia diz que, por causa do terrível pecado de Caim, diz, o Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse.
Então aqui você tem adoração, perseguição, e um sinal é colocado em um dos grupos. Vou ler um trecho para vocês que explica por que esse assunto é tão importante em Apocalipse 14:9. E o terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado, sem mistura, no cálice da sua indignação. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que recebe o sinal do seu nome. Depois, isso é contrastado com: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quando estamos falando sobre esse assunto tão importante, o motivo de abordarmos isso é que o Senhor está fazendo os argumentos mais fortes possíveis nos últimos dias. E Ele está dizendo: não adorem a besta. Não recebam a marca da besta. Mas todo mundo em Apocalipse tem uma marca. Por favor, abram comigo agora em Apocalipse 14. Isso vai preparar o terreno, e então seguiremos a partir daí para o programa de slides. Apocalipse 7:1. Depois destas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. Agora, todo mundo entende que esses anjos são símbolos das 4 direções da terra: norte, sul, leste e oeste. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esses ventos são tempestades. Ele está falando sobre problemas. E vi outro anjo subir do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Certo, primeira pergunta. Com esse contexto, acho que podemos seguir em frente e tudo vai fazer mais sentido. Quem é protegido durante as 7 últimas pragas? Então, antes que esses anjos soltem o controle sobre a tempestade, e essa tempestade são as pragas, o que precisa acontecer? Está escrito em Apocalipse 7:3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Agora, com a marca da besta, é na mão e na testa. Com o selo de Deus, diz apenas na testa. Pergunta 2, o que é esse selo? Ao invés de focar na marca que você não quer, vamos falar sobre o selo que você quer, amém? Depois falaremos sobre a marca. Vamos olhar primeiro para o lado positivo. O que é esse selo que os justos têm em suas testas? Bem, você sabe, a Bíblia nos diz isso em 2 ou 3 lugares. Nós somos selados com o Espírito Santo. Sim. Todo mundo que tem a marca da besta está com o espírito do diabo. Você já sabia disso. Todo mundo que tem o selo de Deus tem o Espírito de Deus. Você não vai encontrar ninguém com o selo de Deus que não tenha também o Espírito de Deus. Então, essa é a essência interior desse selo. Nós carregamos o Espírito de Deus em nós. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção, Paulo nos diz. Mas há algo mais específico. O que é esse selo? Você olha em Isaías capítulo 8, versículo 16. Guarda o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Todo mundo que tem o selo de Deus tem a lei de Deus em seu coração. Mas há mais na lei. O que é um selo? Um selo, biblicamente, contém 3 características, até mesmo no nosso mundo de hoje. Quando você ouve o presidente fazer um discurso, ele vai até o púlpito e lá estará o selo. Vai estar escrito o nome do presidente. Vai dizer presidente, o cargo dele, Estados Unidos da América. Se você for à Grã-Bretanha, estará escrito Elizabeth, Rainha, Inglaterra. Onde quer que haja um selo do governo, ele tem 3 características. Quando colocaram um selo no túmulo de Jesus, o que estava escrito? Lembre-se que Pilatos colocou um selo. Pôncio Pilatos, governador, Judeia. Quando colocaram um selo na cova dos leões, pegaram uma pedra, colocaram na cova de Daniel, e estava escrito Dário, rei Medo-Pérsia. Tem o nome, o título e o território.
certo? Então você tem esses 3 componentes em um selo. Agora, aqui vai a pergunta: você encontra o selo de Deus na lei de Deus? Pergunta número 3: qual dos 10 mandamentos contém todos os elementos de um selo? Você lê lá em Êxodo 20, versículo 11. Porque em 6 dias o Senhor, esse é o nome dele, Jeová, fez, esse é o seu ofício. Ele é o Criador e sustentador de toda a vida, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse é o seu território. Seu nome, seu ofício, seu território estão no meio da lei, no mais longo dos 10 mandamentos, no único mandamento que começa com a palavra lembra-te. E acho que compartilhei isso com você na noite em que falamos sobre a verdade do sábado. É por isso que esse assunto é importante, porque no mundo você tem a Terra Santa lá em Israel, e na Terra Santa você tem a Cidade Santa, e na Cidade Santa você tem o Monte Santo, e no Monte Santo você tem o Templo Santo, e no Templo Santo você tem o Lugar Santo, e dentro do Lugar Santo você tem o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos você tem a Arca Santa, e na Arca Santa você tem a Lei Santa, e na Lei Santa você encontra a palavra santo uma única vez. Você sabe onde isso está? 4º mandamento. Deus está nos pedindo para guardar um tempo especial como santo para a sua adoração. Agora, nós devemos adorar a Deus. Algumas pessoas dizem: Pastor Doug, vocês adoram a Deus um dia por semana. Eu adoro a Deus todos os dias da semana. Isso soa muito santarrão quando você fala, mas na verdade não é válido. Porque foi Deus quem teve a ideia de adorá-lo de uma forma especial um dia por semana, certo? Amém. E se você diz: eu adoro a Deus todo dia, isso é ótimo, eu também. Mas se você diz que guarda o sábado todo dia, você não é santo, você é preguiçoso, porque está escrito que não é para trabalhar. Então isso é definitivamente especificado por Deus. Não é uma ideia da igreja. O sábado foi ideia de Deus, certo? Vamos deixar isso bem claro. E isso está no centro da lei de Deus. O selo da lei de Deus está ali. Pessoas que amam o Senhor. Jesus disse: venham a mim, eu lhes darei descanso. O que aprendemos sobre aqueles que adoram a besta? Eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite. O sábado é um sinal do descanso que temos em Cristo toda semana. Amém? Amém. E as pessoas pensam nisso como se fosse um fardo. É uma bênção e também é muito importante nos últimos dias. Fala sobre quem nós adoramos. Por que Deus deu esse sinal especial do seu poder? Vamos olhar para alguns desses versículos. Ezequiel 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal, como um selo, entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus santifica apenas os judeus? Ou todo crente precisa da santificação do Espírito Santo? O sábado é um sinal. A primeira coisa que Deus fez depois de criar Adão e Eva foi criar um dia e torná-lo santo. Ele o santificou. Ele tornou o casamento deles santo. Existem 2 instituições que Deus nos deu vindas do Éden, do jardim do Éden, o casamento, que é santo, e um dia que é santo. Você percebe que não é possível experimentar o amor sem tempo? Todo amor precisa de tempo para ser expresso. Não é verdade? É assim. Sua vida requer tempo. Então, se você acredita que o Senhor santifica, essa é uma verdade importante. Amém. Mais uma vez, Ezequiel 20h20, santificai os meus sábados, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Diz que é um sinal. Também diz que é um sinal de que Ele é o Criador. Ele não só nos santifica, mas também nos cria. Êxodo 31:13, certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Várias vezes, Deus diz, é um sinal. É um sinal. Não se esqueça disso. E o simples fato de que os filhos de Israel foram instruídos a lembrar disso significa que já existia antes de ser dado no Monte Sinai, quando o pão caía do céu em Êxodo 16. Isso foi antes de Êxodo 20, onde Deus dá os 10 mandamentos. Lá diz que, ele disse, não haverá pão no 7º dia, porque esse é o meu sábado. De onde veio isso? Lá em Gênesis 2. Foi feito para o homem. Não é assim que se soletra judeu. Homem é a humanidade.
Está falando sobre a humanidade. Obrigado por assistir, amigos. Se você quiser saber mais sobre o tema de hoje, não deixe de solicitar nossa oferta gratuita. Este livreto é totalmente gratuito, sem custo ou compromisso, e está disponível para todos os nossos telespectadores do Amazing Facts, onde quer que você esteja no mundo. Agora, não perca isso. Você também está convidado a solicitar, totalmente grátis, o curso incrível de estudos bíblicos do Amazing Facts junto com a oferta de hoje. Explore temas como salvação, o arrebatamento, a marca da besta e entenda o que a Bíblia diz que acontece quando você morre. Você será profundamente abençoado ao desenvolver um relacionamento mais próximo com Jesus e mergulhar ainda mais nessas verdades empolgantes da Bíblia. Estamos ansiosos para ouvir de você. Saiba mais sobre o tema de hoje solicitando a oferta gratuita desta semana, os guias de estudo Curvando-se a Besta e a Marca Mortal. Na Austrália, basta ligar ou enviar uma mensagem com seu nome, e-mail e endereço para 04 80 079 887. Para as ilhas do Pacífico, Nova Zelândia e todos os outros países, acesse amazinfacts.com e clique no banner da oferta gratuita para fazer seu pedido. Não deixe para depois. Entre em contato agora, com certeza será uma bênção. Número 7. Na marca da besta ou o selo de Deus são visíveis? É aqui que quero que você preste atenção especial. Veja em Hebreus 10:16. Diz assim o Senhor: colocarei minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. A lei de Deus no coração e na mente. Isso é físico ou é algo interior? É espiritual. Êxodo 13:9. Será para ti como sinal sobre tua mão e por memorial entre os teus olhos. Como você chama esse ponto entre os seus olhos? Sua testa. O que Davi usou para derrubar Golias? Uma pedra. E onde ela o acertou? Entre os olhos. Veja, para o judeu, isso é entre os olhos. Vamos deixar de lado onde seus óculos ficam pendurados. Vamos falar sobre a mão e a testa. Agora vou te mostrar alguns outros versículos sobre isso. Veja Isaías 59:6. Suas obras são obras de iniquidade e o ato de violência está em suas mãos. Então, na Bíblia, quando diz na mão, representa suas ações. Na testa, seus pensamentos e sua adoração. Se eu digo, você pode me dar uma mão, você não desparafusa sua mão e joga para mim, certo? Significa, você pode me ajudar a agir de alguma forma? Deixa eu te mostrar mais alguns versículos. Se você abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, uma das escrituras mais importantes para a nação judaica era o grande Shema, que você encontra em Deuteronômio 6:4. Mas eu quero que você repare no que diz logo depois disso. Em Deuteronômio 5, estão os 10 mandamentos. Em Deuteronômio 6, tudo isso faz parte de uma mesma mensagem. Então Moisés não parou, e isso é uma continuação da repetição dos 10 mandamentos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno. Agora, Jesus disse que o maior mandamento é amar o Senhor, certo? Era isso, o maior mandamento. O que ele diz logo depois disso? Essas palavras que hoje te ordeno, ele acabou de recitar os 10 mandamentos, capítulo 5, estarão no teu coração. Agora, quando ele diz, no teu coração, isso significa que você faz um corte no peito, abre e coloca a lei lá dentro e costura de novo. Ou é uma metáfora? Metáfora, né? Continue lendo. Você as ensinará diligentemente a seus filhos. Versículo 7. Falarás delas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, a lei de Deus. Você as atará como sinal, é como um selo, atá-las-á como sinal na sua mão. Elas serão como frontais entre os seus olhos. Amigos, isso é tão simples quando você pensa a respeito. Deus está dizendo repetidas vezes em sua palavra, a lei de Deus deve estar nas suas ações, nas suas mãos, e na sua testa, na sua mente, e tudo começa estando no seu coração. Se primeiro ela estiver no seu coração, então estará na sua mão e na sua cabeça, certo? Então, se você não tiver a lei de Deus no seu coração, na sua mão e na sua cabeça nos últimos dias, você terá a marca da besta na sua testa ou na sua mão.
Bem simples, haverá dois tipos de adoração nos últimos dias. Haverá leis que vão nos obrigar a adorar de uma forma que vai exigir que a gente viole a lei de Deus. E vamos ter que tomar a mesma decisão que Daniel, Esther, Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram. Alguém tem a marca da besta agora? Não. Não. Ainda não. Quando isso vai se tornar oficial? Se você olhar em Apocalipse 13, diz: ninguém poderá comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja, o poder do anticristo vai tentar obrigar as pessoas a adorar de um certo jeito. Agora, em Daniel 3, era o segundo mandamento. Em Daniel 6, era o primeiro mandamento. Nos últimos dias, a questão vai girar em torno do quarto mandamento. O quarto mandamento é o selo de Deus, e o poder da besta vai dizer: não, você não pode adorar no dia que Deus determinou. Você tem que adorar no dia que nós estabelecemos. Qual era a crítica de Deus contra seus antigos pastores e sacerdotes? Ele disse: vocês fizeram muitos tropeçarem na lei. Vocês não guardaram os meus caminhos, mas mostraram parcialidade na lei. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ele disse que são o seu povo. Hoje, seriam os cristãos. Por que eles estão sendo destruídos? Porque você rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Porque você se esqueceu da lei do seu Deus, eu me esquecerei dos seus filhos. Isso é bem sério. Esse é um dos profetas que viveu pouco antes do tempo de Jesus, e ele disse que o povo estava esquecendo a lei de Deus. Como os antigos líderes de Deus viam as grandes coisas da sua lei. Ele diz: eu lhes escrevi sobre as grandes coisas da minha lei, mas elas foram consideradas algo estranho. Que repreensão solene e específica Deus deu aos líderes religiosos em relação ao seu santo sábado? A resposta, ele diz: vocês desprezaram as minhas coisas santas e profanaram os meus sábados. Mais uma vez, em Ezequiel 22:26, seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fizeram distinção entre o santo e o profano. Meus amigos, eu nunca vou me desculpar por dizer a vocês que Deus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus está nos chamando para a santidade. Jesus vai te cobrir com seu sangue e te dar sua santidade como um presente, mas Ele quer que depois disso cresçamos em santificação e aprendamos a viver vidas santas, dedicadas a Ele. Estamos fazendo o nosso melhor. É por isso que cantamos aquela música: faz-me disposto a fazer a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Eu amo fazer a tua vontade. Tua lei está no meu coração. É isso que está escrito nos Salmos. Salmo 47. Então estamos falando sobre viver vidas santas, mas isso foi o que foi esquecido. Eles não estão distinguindo entre o santo e o profano. Deus disse: eu o abençoei. Deus. Pense em quão grande é Deus. Pense em quão poderoso é Deus. Eu abençoei o sétimo dia. Ele ordena: lembra-te do sétimo dia. Mantenha-o sagrado. Amém. Ele quer esse tempo de qualidade conosco, mas, muitos líderes religiosos lá no Antigo Testamento, eles não mudaram muito. No tempo de Cristo, no Novo Testamento, eles apenas cumprem rituais. Eles têm uma aparência de piedade, mas lhes falta o poder verdadeiro. Número 10. Quais são as duas coisas que o poder do anticristo tenta mudar? Você lê em Daniel 7:25, que descreve esse poder do pequeno chifre. O anticristo faz todas as coisas que você encontra lá em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Ele profere grandes palavras, se exalta, persegue os santos, fala palavras de blasfêmia e diz: pensará em mudar. O quê? Tempos e leis. Agora, qual dos mandamentos é tanto um tempo quanto uma lei? Só existe um mandamento, e eles admitem livremente que algum homem pode mudar a lei de Deus. Não. Ou eles apenas pensaram que poderiam. Você pode tentar, mas não pode mudar a lei de Deus. Deus tem o original escrito no céu. Você não consegue alcançá-lo. Amém. E então Jesus disse: o céu e a terra passarão antes que um jota ou um tio sequer passe da lei. E, aliás, Jesus disse: naquele que quebrar um dos. Isso também está em Mateus 5. Aquele que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Isso significa que serão considerados os mais baixos no reino dos céus. Eles não estão no reino.
As pessoas no reino dos céus falam deles como o pior tipo de pessoa. Mas aquele que praticar e ensinar a minha lei será chamado grande. Amigos, eu não só quero praticar, eu quero ensinar também. E o Senhor diz, aqueles que ensinam serão chamados grandes no reino dos céus. Então, se você pergunta, por que está dando tanta importância a isso? Foi Jesus quem me mandou. Ele diz que precisamos exaltar a lei. Você sabe por que o diabo odeia a lei? Pecado é a transgressão da lei. Quando vemos a lei de Deus, vemos o nosso pecado. Quando vemos o nosso pecado, percebemos que precisamos de um Salvador e vamos até Jesus para receber o perdão. É perfeitamente saudável e apropriado que alguém pregue a lei. Se isso traz convicção, então te leva a Cristo para o perdão. Amém. A Bíblia diz que devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, clamar em alta voz, chorar. E então Tiago diz, e ele vai te exaltar. Ele não te deixa em um estado de arrependimento para sempre. Ele quer que você seja levantado e tenha a alegria do Senhor. O Evangelho é boas novas, mas primeiro, essas sementes brotam através das lágrimas, e as pessoas precisam estar cientes dos seus pecados. Amém. Amigos, nos últimos dias, Deus está chamando o seu povo de volta ao livro. O que você acha? Amém. E as doutrinas de demônios foram se infiltrando na igreja ao longo do tempo. As pessoas se afastaram do assim diz o Senhor e adotaram essas tradições humanas, tentando santificá-las, torná-las sagradas, mas só Deus pode tornar essas coisas santas. Amém. Meu pai era um multimilionário e eu realmente queria passar mais tempo com ele. Ele era viciado em trabalho, como muitos multimilionários, e era muito mais fácil para o meu pai me dar uma doação do que me dar o seu tempo. E para muita gente, é mais fácil ir à igreja e fazer uma oferta do que dar um dia para Deus. Isso realmente mostra quem você adora, se você quer dar um dia para Deus como santo. Amém. E não é uma recomendação. Ele diz, isto é um mandamento. Você sabe, a Bíblia diz que se você quebrar um mandamento, é culpado de todos. O livro de Tiago, quem quebrar um mandamento é culpado de todos. Você não pode entrar no tribunal e dizer, meritíssimo, eu sei que matei alguém, mas estou cumprindo os outros 9 mandamentos. Ele vai dizer, mas você vai ter que pagar por isso. E o pecado é a transgressão da lei, certo? Então, isso importa sim. Acho que subestimamos como o Senhor se sente em relação a isso. Amém. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua própria vontade no meu santo dia e chamares o sábado de deleite. Não é um fardo, amigos, é uma bênção. Amém. O santo dia do Senhor, digno de honra, então te deleitarás no Senhor. Ele abençoou isso, ele não o amaldiçoou. Ele quer que você receba essa bênção e você vai receber porque ele prometeu. Quando você decide aceitar Jesus e segui-lo de todo o coração, o que acontece? Você pode ler em sua palavra, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós queremos que você tenha esse descanso. A Bíblia nos diz em Apocalipse 15:2, e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham alcançado a vitória sobre a besta, sobre a sua imagem, sobre a sua marca e sobre o número do seu nome, estavam em pé sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Agora, antes de você poder dizer não à marca da besta, você precisa dizer sim ao selo de Deus. Amém. Se o que você ouviu é verdade, é muito importante que você responda, e então Deus pode liberar o seu poder na sua vida. Alguns de vocês estão pensando, Senhor, eu não sei como vou te seguir nessa área. Sabe, se você se render ao Senhor e disser, Senhor, eu quero te seguir, Deus vai abrir a porta. Não se preocupe com como você vai obedecê-lo. Deus nunca vai pedir para você fazer algo sem te dar o poder para obedecer. Vocês acreditam nisso, amigos? Amém. E se você pudesse conhecer o futuro, o que você faria? O que você mudaria? Para enxergar o futuro, você precisa entender o passado. Agora, Alexandre, o Grande, se torna rei quando tem apenas 18 anos, mas ele é um prodígio militar. Ciro já havia sido nomeado 150 anos antes. Roma era violenta. Eles eram implacáveis. Eles eram determinados.
Este documentário intrigante, apresentado pelo pastor Doug Batchelor, explora as profecias bíblicas mais impressionantes que foram dramaticamente cumpridas ao longo da história. Reinos no tempo. Você está pronto? Amém. Amém. Não se esqueça de pedir a oferta gratuita de hoje. Com certeza será uma bênção e obrigado pelo seu apoio contínuo enquanto levamos o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana enquanto mergulhamos fundo na Palavra de Deus para explorar mais fatos incríveis. Esta apresentação foi trazida a você pelos amigos do Ministério Amazing Facts.